Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso bate-papo semanal sobre o audiovisual nas nossas igrejas. Toda terça-feira às 8 da noite, nós estamos por aqui sempre com um convidado diferente, com temas diferentes, com experiências diferentes, para a gente bater um papo sobre esse tema que a gente tanto ama, que é áudio, vídeo, streaming, iluminação, enfim, tudo que envolve o audiovisual nas nossas igrejas. E eu já quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, habilita o sininho aí, porque toda semana, então, você vai ser lembrado da nossa live que acontece toda terça-feira, às 8 da noite. E para você conhecer um pouquinho melhor sobre o Conexão AV, entra no nosso site, dá uma olhadinha lá, conexãoav.com. Lá você tem quem somos nós, você tem acesso ao programa ao vivo, aos programas gravados, enfim, você vai saber um pouquinho mais sobre o Conexão AV. Boa noite, Samuel, boa noite, Daniel, boa noite, David. Boa noite, prazer estar aí com vocês, meus amigos de longa data. Podemos deixar esse detalhe um pouquinho de lado, né, David? Será? Faz parte, né? Faz parte. Com certeza. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui David Dissler, é o mestre do áudio. É o nosso Papa. Nas igrejas. Exatamente. Então, assim, e um amigo querido, se você precisa, quer conhecer, quer ter um conhecimento técnico, e além de técnico, hoje você vai perceber que a visão dele, que o coração dele é algo assim que dificilmente você vai encontrar em outra pessoa. Não é só isso, Samuel? É isso mesmo. Eu conheci o David final dos anos 80, nos congressos da AES, depois tivemos aí fazendo alguns eventos onde participamos junto com o pastor... como é que ele chama mesmo? Lá da Boas Novas? Wagner Vailate. Exatamente. Em alguns congressos por aí, e a gente sempre aprendendo com o David, sempre tentando sugar o máximo possível dele, né, David? O lendo David seus materiais. E eu nos conhecemos, Samuel, em Vencedores por Cristo, foi na 48ª equipe. Não dá spoiler não, Choia. De Vencedores. Há quanto tempo, David? Há quantos anos atrás? Olha, a gente completou faz uns 5 anos, né, o 30º aniversário que a gente teve junto. Isso, né? Exatamente. Então já está para 35. 35 anos de caminhada, não é, David? E o David, eu posso dizer para vocês, é uma das pessoas que mais entendem de áudio nesse país, viu? Não é porque ele está aqui, não é porque ele é meu amigo, não. Mas tudo que você imagina em termos de teoria... Pode falar, Samuel. Ele conhece áudio prático e profundamente teórico, né? Sim, com certeza. A gente dá umas desviadas aí na matemática, em algumas coisas, a gente tira a dúvida com o David. E eu me lembro que o David foi um dos primeiros... Ele tinha um dos primeiros equalizadores que tinham... lembra da JVC, né, David? Analisador de espectro. Um analisador de espectro. Hoje eu consegui umas imagens aí tirei do fundo do baú, né, escaneados. A gente vai dar uma olhada em o que a tecnologia, né, avançou nesse tempo, né, e algumas coisas que foram do nosso passado abençoado, né, naquela época que a gente participou de Vencedores na turnê, assim, tínhamos equalização no retorno, equalizador no pé, algo que para grupo evangélico, né, sem fins lucrativos, nada profissional, né, era até uma bênção a gente poder administrar esses recursos e, como sempre, usar para a qualidade que engrandece e glorifica a Deus, né? Naquela época, David, eu acho que a coisa que mais pegava em termos de equipamentos eram as caixas de som, né, comparando com os dias de hoje, né? Com certeza. Só um parênteses aqui, ó. Só um parênteses. Vocês estão falando de Vencedores. Quem já está mandando um abraço aqui que está assistindo é o Assir Verotti. Opa! Grande o Assir. O chefe está aí, David. É o chefe 2, né? O da 48ª foi o Leoto. Sérgio Leoto. Depois o Assir, é isso mesmo. Querido amigo. Bom, então, assim...
posso iniciar, né? Mais algum comentário? Fica à vontade, David. Ok. A noite é sua. Beleza. Então, assim, a Bíblia diz para a gente contar os nossos dias e a gente, no ano que vem, eu estou completando, pela graça de Deus, 43 anos, né, de ministério, trabalhando com som na igreja. E, assim, a gente fala som, até hoje, né, tem essa questão equipe de som e tal e coisa, mas hoje em dia a realidade já é bem outra, né? Ah, é multimídia, né? A gente tem que estar inteirado com tecnologia de digital, né? Computador e assim, outras coisas que a gente vai estar comentando aí. Mas então, com base nesse conceito, né, de ensina-nos a contar os nossos dias, ou numa versão mais atualizada, porque não é só a tecnologia que atualiza, né? As versões bíblicas também ficam mais simpáticas, né, para a gente compreender atualmente. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E assim, voltando, né, logo que eu comecei, daqui a pouco eu mostro imagens, mas comecei num sistema assim precário, até deprimente, né? A gente não imagina como a coisa era ruim. E logo que comecei a trabalhar e a gente conseguiu convencer a liderança da igreja, que felizmente era simpática, né, a melhorar tal, que havia coisa melhor, começamos a adquirir equipamentos. Lembrando que naquela época, para quem não conhece, quem não viveu, né, imagino que a gente tenha pessoas bem mais novas nos acompanhando, não existia importação legalizada para as igrejas, né? Então, para a gente ter um equipamento, não era só questão do preço, era questão que era proibido mesmo, né? Você ter um equipamento importado, né? Então, assim, era uma luta razoável. Era quase Mas aí impossível a gente conseguir importar os equipamentos, né? Eram só os Sim, sim. nacionais, Stanners e SA, né? O Shaw, inclusive, com a 48ª, quando a gente estava passando pelo Rio de Janeiro, fazendo as apresentações, foi comigo. CCDB. Exatamente, um dos grandes nomes pioneiros aí do áudio no Brasil, né? Fui sorteado. Foi sorteado. Aliás, Cláudio César Dias Batista. Tá ali do lado, não vou levantar agora para não deixar a câmera em branco, mas o Choi, depois do tempo, me presenteou com o livro, porque afinal de contas era eu que... Deixa eu te falar uma coisa. O David estava no Rio e falou assim, a gente está no Rio, a gente precisa visitar o CCDB. E aí nós fomos lá. E o CCDB pegou a Bíblia que ele tem escrito, que ele escreveu sobre o áudio, e sorteou. Adivinha quem foi sorteado? Fui eu. E o David ficou bravo, triste, né? Ele me acompanhou, cara, meu. E então, essa relíquia aqui, tá? Gravação Cláudio César Dias. É isso aí. Deixa eu acertar. Olha aqui. Só. Eu tenho muito artigo dele que ele escrevia para algumas revistas. Sim, Nova Eletrônica, se não me engano. Isso, aí eu ia lá, tirava xerox e ia guardando numa pastinha. Sim. Então, naquela época era tudo muito difícil, né? E aí, quando a gente começou um progresso, começou a escapar daquela coisa horrível que eu iniciei o meu trabalho, né, servindo na igreja, Deus me mandou esse versículo. Naquela época, era uma versão também contemporânea da Bíblia, que eu me lembro até hoje. Infelizmente, eu pesquisei e não consegui achar, né? Diz: vocês que lidam com as coisas empolgantes dessa vida devem agir como se elas não existissem, porque esse mundo passa. Né? Então, essa ideia inicial eu vou então passar para vocês, onde a gente começou, e então como que, David, que a coisa foi se desenvolvendo. Você falou aí que alguns equipamentos eram precários, né?
Aham. E assim, a gente também viveu bastante isso na época, né? Mas assim, Sim. a gente tem até discutido aqui em outros episódios que falta às vezes muito para essa moçada nova de hoje em dia, que já nasceu com o mouse na mão, né? Uhum. Ter esse conhecimento básico que nós tivemos, né, os primeiros passos do analógico, e que não que o Uhum. analógico seja melhor ou pior, eu não estou julgando isso, o que eu estou querendo dizer é que às vezes falta passar por essas etapas, né, que nós vivemos e que dá muita base, muita solidez no Sim, sim, conhecimento a de quem vai estar fundamentação. exatamente, né? David, deixa eu pedir Yes. para você deixar a sua câmera e eu passo aqui, porque aí a gente não perde a sua imagem. Ok. Deixa eu inverter então aqui. É que eu tenho alguns slides que não estavam nesse backup. Ah, É só tá. para vocês entenderem, pessoal. A gente teve, só para dar um pouco de emoção, como sempre tem na técnica, Aí se não tiver, eu não tem fiquei graça. 2 horas sem energia elétrica, não faz muito tempo. Aí, como já disse o Ingo, que eu consegui acompanhar um pouco da participação dele, né? Ele falou Semana sempre ter passada. backup, né? Ele, de fato, é assim, prática minha, sempre que eu dedico algumas horas de trabalho a alguma coisa, eu jogo na nuvem como backup. Aí eu passei o backup para o Choi, só que o meu backup foi de ontem à noite. E hoje à tarde eu incrementei mais um tanto aqui os slides. Então, assim que eu lembrar que não tem coisa mais recente, eu te passo a bola, beleza, Choi? Tá joia então, David. Vai lá, manda Ok. ver. Kleber Caldas Então, mandando um abraço, David. o Kleber meu amigão, Caldas. abraço, Kleber. Então, assim, este mundo passa, né? Fica como um alerta, porque eu comecei a ver todo aquele equipamento, todos aqueles recursos que essa tecnologia melhorada naquela época apresentava e fiquei maravilhado com isso. Mas aí Deus me deu esse toque, né? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, o orgulho de nossas realizações e bens, e nada disso vem de Deus, né? Não provém do Pai, mas do mundo. E aí, né, o complemento que o mundo passa e com ele tudo aquilo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, embora a gente esteja nessa área empolgante, maravilhosa da tecnologia, né, uma coisa que a gente precisa se conscientizar é que isso não é o mais importante. A gente serve nesse meio, a gente tem o prazer de servir. Eu acredito firmemente que Deus nos concedeu dons e habilidades antes mesmo, a Bíblia diz, de antemão, né, para as boas obras que Deus intencionava que nós tivéssemos, como dizem os americanos, na eternidade passada, né, Deus nos deu um tanto do DNA criativo dele, com o propósito de nós servirmos. Então, lógico, a gente se alegra, a gente se realiza fazendo isso, mas aquilo que fazemos não é o principal em termos de tecnologia. E isso eu gostaria de passar o que Deus colocou no meu coração, né, ao longo desse nosso tempo juntos hoje, porque, queira ou não queira, quando você chegar no céu perante Deus, ele não vai te perguntar quantos canais você mixou, né, quantos mix de retorno, quantos microfones sem fio você conseguiu levantar sem interferência. Essa não vai ser a questão. Então, para que a gente não se perca com isso, né, vamos focar em algumas coisas que eu acho muito importantes aqui hoje. Sem perder o alvo, né? Porque muitas vezes na Sem área perder o técnica a alvo. gente acaba perdendo o alvo, né? Do que é o principal. Estamos aqui para servir a É Deus, né? isso mesmo. É isso mesmo, meu amigo. Então, vamos começar um pouquinho antes. Eu tinha 9 anos, não foi antes da minha época, mas foi antes de eu começar a servir. 1969, só para ter uma referência do que acontecia, né? Muitos devem ter ouvido falar desse tal de Woodstock, né? E assim, realmente naquela época os caras eram heróis, tá? Assim, se você vê os recursos com que eles mixaram, está certo que tanto nessa e quanto na outra dos Beatles, eu ia incluir aqui, mas não fiz isso por causa de direitos de imagem, essas coisas, né? Mas assim, ouvia-se muito pouco. Ser bem claros, tá? Vocês estão vendo aí a multidão reunida, apesar do cara fazer o melhor possível, né? Já tinha esse conceito de que tinha que fazer um fly, né? Botar as caixas lá em cima e etc e tal, né?
O Hanley, que foi o gênio por trás disso aí, estava operando com esse equipamento que vocês estão vendo aí, tá? Então, equipamento valvulado, alguns mixers que eram só realmente controles de volume e mais nada, né? Então, assim, isso foi 69. Muito bem, 1980, a coisa já havia evoluído ao longo daquela década, né, dos 11 anos. Essa mesa foi uma mesa, inclusive, que o estúdio aqui em Campinas tinha, onde eu fiz o primeiro curso com um cidadão chamado Sérgio Tastaldi, onde eu fiz o primeiro curso de som, tá? Foi com quem eu fiz também, Sérgio Tastaldi. Estúdio Sérgio Tastaldi. Ok. Então, esse foi era a referência que a gente tinha na época, né? A gente que buscava se aprofundar e melhorar as habilidades que Deus nos tinha dado, era onde a gente acabava caindo, ok? E essa mesa já tinha, né? Graças a Deus, vocês veem aí as saídas balanceadas, né? Que, assim, por muitos anos, o som não tinha isso, né? Então, vamos para 1981. Essa era a capa do boletim, rodado no mimeógrafo, depois vocês pesquisam sobre foi isso. Ok, no dia 14 de junho, não sei porque Deus viu isso, mas guardo com muito carinho ainda esse boletim original. Aqui vocês têm, no hall de membros, eu sendo aceito aí como membro. E assim foi muito interessante essa história, tá? Quando eu tinha saído da igreja, que meu pai era pastor, porque ele ia voltar para os States de férias, eu estava sentindo que Deus... Eu já havia tido contato com o pessoal da Primeira Batista e estava sentindo que Deus estava me dizendo que era um momento para um novo capítulo na minha vida. E então a gente tinha visitado, participado de alguns encontros, retiros e tal, e aí cheguei ao ponto, conversei com meu pai e iria me tornar membro dessa igreja. E exatamente no dia que eu fui, conversei com o pastor, tal, e ia ter uma assembleia depois do culto, aquelas assembleias bem batistas, né, que você trata de um monte de assuntos. E então, assim, eles disseram que... Um minutinho só, deixa eu lembrar uma coisa. Não, deixa eu voltar, eu estou me antecipando aqui na história. É que só fazem 42 anos e meio, mas... Conversei com o pastor, acertamos as coisas, disse que me tornaria membro e tinha a ficha dos novos membros que eu tinha que preencher lá no banco, né? E preenchi, e na ficha estava lá, áreas em que gostaria de participar, de servir. E eu já tinha dado aula de escola dominical, já tinha feito várias coisas, coloquei lá tudo. E no último estava som. Aí eu olhei aquilo, deu uma coceirinha, falei, não, mas eu não entendo nada de som. A única coisa que eu fiz na vida de som foi instalar o som no meu Fusquinha. E aí, assim, ficou aqui, sabe como o Espírito Santo age? É realmente uma voz, né, um sussurro. E o diácono, a gente tinha que colocar na salva junto com as ofertas, a ficha, né? E o diácono deu a volta assim, entrou no corredor onde eu estava, né? E assim que ele entrou no corredor, veio na minha cabeça, acho que foi o Espírito sussurrando, mas eu posso aprender alguma coisa. Então eu peguei e tiquei som. Bom, depois daquele culto, no final, teve a assembleia, eu fiquei para a assembleia, e no intervalo entre o culto e a assembleia, a esposa do pastor havia ido lá, e ela havia visto as fichas. E justo naquela assembleia, você vê que Deus não perde tempo quando é da vontade dele, né? Justo naquela assembleia, notificaram que alguém estava saindo do departamento de som e, portanto, havia uma vaga. E então perguntaram se alguém queria se manifestar, se oferecendo para preencher, né, a vaga no departamento de som. Eu era um cara extremamente tímido, tá? Extremamente caipira, como se dizia. E de jeito nenhum que eu ia levantar a mão, mas a esposa do pastor tinha visto a ficha. Analítico, né? A esposa do pastor tinha visto a ficha e falou, mas um dos novos membros não tinha colocado que queria servir no som.
Aí não tinha jeito, né? Não ia me omitir, né? E foi assim que Deus me chamou para entrar nesse ministério, ok? Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar no departamento de som. Era esse o equipamento que a igreja tinha na época, tá? Vou dar um aqui para vocês terem noção do que era aquilo. Era entrada para 3 microfones, um toca-disco, um auxiliar e um graves e agudos gerais. A Delta estava em todas as igrejas naquela época, né? Cara, só dava ela. Eu digo, provavelmente, infelizmente. Né? E também nos carros de som, né? E nas peruas de som, Isso. Exatamente. Igrejas, bocas de lata, mercadinhos, em todo lado que você ia tinha Delta. Agora, pasme, se isso não era suficientemente ruim, vocês estão vendo essa área vermelha aqui? Tá? Ela está mostrando a caixa, entre aspas, de som. Quem fez a instalação lá foi lá, comprou, sei lá quantos eram, de 3 em 3 metros, eles tinham deixado um buraco na parede externa, colocado um falante de 6 polegadas. Tá? Então, de 3 em 3 metros a gente tinha isso. Pensa numa coisa ruim e piora, né? Assim, 300%. Gente, dava aflição aquilo lá. Era só para voz, né? Microfonar instrumentos, nem pensar, né? E ainda assim, né, era praticamente contrafase, né? Porque onde mais precisava, o som, quando chegava no meio quem estava mais distante da parede, né, você tinha duas ondas chegando em contrafase. Né? Então, assim, era muito ruim. Mas você tem que levar em conta, David, que quem colocou a caixa aí já estava pensando em fazer o som para o público e também retorno para os músicos. Não, só essa bateria que está aí na foto não foi proposital, nada do som que aquilo lá, falantinho, gerasse, ia conseguir vencer o som da bateria. Né? Nossa, gente, era um caos. Mas aí a gente... Em 1984, né, em 3 anos, a gente conversando com o pastor Ari Cabral, que era o pastor na época, né, tinha uma visão muito boa para evangelismo, interessado na tecnologia, né, na qualidade, e ele tinha um chamado no coração para trabalhar com o ministério de evangelismo em grandes ambientes. Então, lógico que o som passou a ser essencial nisso, né? Então, aqui tem mais captados de mais um. Aliás, esse não foi mimeografado, esse foi xerografado, né? Na época fazia uma original e depois xerocava, né? Esse jornal, boletim, né, daquilo que aconteceu, que eram os chamados encontros de louvor e fé. Tá? E, então, aí, com o equipamento ainda não balanceado, tá? Daqui a pouco vocês vão ver a imagem deles, mas a gente foi para o ginásio, conseguimos um camarada que montava caixas de som, inclusive mesas, clonadas, se não me engano, das Crest americanas, porque, de novo, né, não tinha equipamento importado, né? Então, aqui vocês veem a primeira mesa de som, ele chamava de Spala, né? Tudo isso aqui era para 16 canais. Nossa, aquele tape deck lá embaixo à esquerda, eu tinha um igualzinho da Gradiente. E esse era meu. Cara, como era bom esse deckzinho, CP750 da Polivox. Eu tive um daquele Quasar ali, aquele mixer Quasar ali à direita, ele tive um também. Okay. Eu também, que o preview você puxava, né, o botão, né? Só que esse não era mixer, tá? Acho que esse era o nosso delay, o reverb. Ah, o reverb. Não, ali embaixo, deitado ali, não é um Quasar ou é Gradiente? Aqui? Esse é o A1 da Gradiente. Isso aqui era filé na época. Nossa, que tinha um negócio desses. E pasme, que recentemente eu acho que eu vi em algum lugar num artigo que isso aí, a potência dele era
os imensos 250 watts. Pessoal, e aquele equalizador à direita lá ó, em cima, ó, com analisador de espectro, esse é o equalizador que eu tinha setado aí. Isso. Que legal, foi nele que eu legal. comecei a desenvolver, né, a percepção das frequências, apesar de serem apenas 10 bandas, né, que hoje em dia não... Aliás, lembro até hoje, né, quando eu cheguei todo feliz e falei para o Cláudio César Dias Batistas que eu tinha um desse, ele falou, mas isso aí é meio que nem, com toda a humildade, né, apontar um lápis com um machado. Eu falei, bom, pelo menos eu tenho um machado, né? Pensei comigo mesmo, né, porque realmente... E tem um mixer também da Nashville ali, se não me engano, David? Sim, Power Mixer da Nashville, e esse aqui eu conservo, tá no armário aqui atrás ainda, o meu primeiro mixer. E bando de velhos, hein? Agora, boas mesmo eram essas caixas aqui, que vocês estão vendo aqui em cima. Eu trabalhava numa época na Texas Instrumentos, dando aula de inglês, e um dos engenheiros estrangeiros vendeu um gravador de rolo Akai. Assim, eu não queria muito com fita de rolo, era muito caro, tal, não sei o quê, mas, cara, o som dessas caixas era impressionante em comparação com as nacionais, né? Então, ali elas estavam de monitor aí pra gente. Ok, então, aí os primórdios aí, 1984. Vamos avançar no tempo, 1987, a gente já tinha... Era aquela coisa, naquela época, acho que foi o que vocês também passaram, quando ia ter um evento um pouco maior, a igreja saía catando, emprestando, conseguindo de um de outro, né, para conseguir. Então, aqui, se vocês olharem, aqui na esquerda era a minha mesinha, eu comprei uma de 8 canais, essa daqui era emprestada de uma outra igreja que tinha, acho que 24, eu sei que a soma disso aí dá 36. Tá, e essa era da nossa igreja. Acho que essa era 12 canais, então acho que era isso. Essa era 16, você vê que naquela época não existia hack, né? Ou seja, os equipamentos não caíam por milagre, né? Pela gravidade e pela oração, exatamente. Não caíam pelo peso, né? A gravidade segurava, porque se tivesse um terremoto, misericórdia. Mas era isso, então aqui dá para ver, estava desfocado, né? Aliás, essas, como vocês podem ver, isso é foto analógica, viu? Para quem não sabe, era aquela coisa que se tirava por incrível foto que pareça, David, por incrível que pareça, ainda hoje eu encontro em algumas igrejinhas que a gente vai por aí dar treinamento, coisas parecidas com isso sendo utilizadas. Por incrível que pareça. Misericórdia. É muita falta de... Bom, eu não posso falar de cada igreja, mas no geral... Às vezes até a situação da igreja, né? Uma igrejinha pequena, de garagem, né? Mas vamos comentar, é isso aí. E aqui, então, para vocês verem, de novo reforçando, não tinha conexão balanceada, tá? Era tudo conector RCA. Ou P10, né? Atualmente já estão mudando para TS, naquela época até tinha quem chamava de banana, né? Mas os conectores... Essa minha mesinha ainda tinha um negócio bacana, apesar dela não ter as saídas balanceadas, algum lugar, acho que essas daqui embaixo, elas eram saídas como se fosse um direct out, só que o cara que montava, ele teve a sacada e dava a opção de quando você plugasse algo aqui, tirando do barramento do monitor, o controle de nível do auxiliar controlava só aquela saída direct out. Então era um negocinho bacana, eu usava para mandar o retorno específico, por exemplo, para um tecladista, algo assim, né, em que eu não precisasse, nem tinha tantos auxiliares na mesa, acho que eram 1 ou 2 só. Mas então, era assim que a gente fazia a coisa. E é que não deu tempo, na correria eu acabei não pegando a gravação que eu fiz com esse equipamento, mas eu tenho até hoje conservado, digitalizei, né, tirei da fita cassete, sobreviveu essas décadas todas, 1984 para... Sabe o equipamento que está com a proteção aí? Tem uma proteção aí, uma capinha, eu acho que de plástico, alguma coisa assim. Né? Com certeza era o equalizador do David, né? Isso, era ele mesmo. Bom, e aí na próxima vão ver ele até numa imagem de mais resolução, quer ver?
1988, agora o Choi treme, que agora... Olha ele aí. Aí já tinha feito um case, porque em 87, além de ter feito aquele som que vocês viram no slide anterior, a gente acabou fazendo também, hospedando a Convenção Batista do Estado de São Paulo, aqui em Campinas. E por meio disso, quando um camarada chamado Sérgio Ricardo Leoto começou a formar a banda de número 48 de Vencedores por Cristo, músico não era difícil, vocalista não era difícil, mas arrumar um técnico de som naquela época com aqueles equipamentos, não era muita gente que se animava a fazer, não. Aí, na Igreja Batista da Liberdade aí, né? Recomendação... Eu me lembro daquele crossover das caixas 4560, né? Com mau contato. De vez em quando tinha que dar uns tapas nele para ele voltar a funcionar. Mas o Leoto pediu recomendações para pastores que participaram da convenção aqui em Campinas e eles... Será que é o vento entrando aqui? Eu não estou sentindo corrente de ar, não, esse barulho aí. Bom, enfim. Se vocês foi um trovão que deu aqui. Foi um trovão que deu aqui. Tá vendo? Ok. Então a tempestade passou daqui e foi para lá. Se cair a força aí, o Samuel cai fora e de repente saberemos o que foi. Estou mais perto de você do que eles. Estou em Jundiaí, né? Você está no meio caminho. Então, é o tempo de ter chegado aí. Bom, enfim, aqui, voltando aqui para a tela, né? Esse é o analisador de espectro, BSR. Ô, David, assim como 9 em cada 10 igrejas hoje tem uma Behringer, essa Stanner aí era a mesa que tinha na maioria padrão, das igrejas. Né? Sim. E era tão confiável que com Vencedores a gente tinha que arrastar duas delas, uma de backup, porque assim, eu me lembro inclusive de uma vez, já no final da turnê, a gente chegou numa igreja, montou, assim que eu liguei a mesa, aparecia uma árvore de Natal. Todos os LEDs acenderam. Tudo que tinha de LED na mesa acendeu. Eu conheci o Daniel Choi operando uma dessa daí, lá na Lins de Vasconcelos. Aí eu falei, isso aí é fonte, nem vamos perder tempo. E justo naquela apresentação, a gente estava devolvendo, entre aspas, a equipe, né, como os Vencedores fazem, era uma apresentação em São Paulo mesmo, e o pessoal achou que, tá perto, então não precisa levar a mesa de backup. E aí foi um corre, as lembranças, né? A gente, para eles voltar na sede de Vencedores, pegar a mesa de backup e trazer para a gente conseguir dar sequência aí na apresentação. Sempre uma emoçãozinha na área técnica. Ok, temos aqui. E foi nessa 40ª equipe que eu conheci um camarada que está de camiseta azul aqui operando o retorno. Daniel Choi. Esse, para quem não o conhecia naquela época, 40 anos atrás, esse é meu amigo Daniel Choi. Essa é uma foto que não estava no PowerPoint que você tinha me mandado, né? Exato, tinha que entrar essa, né? Eu era magrinho, né? Novinho, né? Choi, fazendo monitor sem fone de ouvido, que negócio é esse? Eu cantava, eu tava com a caixa de som aí do lado, tu cuidava só do retorno. Olha o microfone dele, tava lá ativo. É isso aí. E tinha até, embaixo era o equalizador, então não tava tão ruim não. Embora, essas caixas aqui, bom, daqui a Electro Voice. Daqui a pouco eu vou falar, essas foram minhas primeiras caixas, e que diferença que foi isso aí. Mas já a gente chega nelas. Ok, acho que eu bati um botão errado aqui. Deixa eu voltar para PowerPoint. Ok, apresentação. Tá aí, ó. Tô colocando para você aí, ó. Oi? Tô colocando para você aí, ó. A tela. Não, falta mais um aqui. Espera só um pouquinho. Essa daqui também não tinha. Não foi. Não, foi, mas tá desde o início. Voltou desde o início. Sim. Bom, enquanto isso, eu vou falando para vocês que... Aqui
Quem está aí assistindo a gente aí no Conexão AV está podendo ver aí o início, os primórdios do áudio aqui no Brasil, no meio cristão, né? Vai lá, David, continua aí com você. Então era esse o nosso ônibus, micro-ônibus, né, que a gente pegou a estrada aí no inverno de 1988, né? Fizemos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e uma época inesquecível, uma oportunidade muito bacana aí de servir e aprender, né? Liderança, aprender a trabalhar em equipe, princípios que a gente guarda até hoje no coração. Muito legal. Bom, e vamos então progredindo na minha saga. Quando o Sérgio Leoto me procurou para participar, Deus já tinha me dado uma palavra no coração que meus pais são missionários e eles voltariam para os Estados Unidos para passar um ano de férias. Eles ficavam 5 aqui, 1 lá, e Deus já tinha me dito que era para ir com eles. Eu falei para o Sérgio, Sérgio, vocês vão me treinar, mas isso era meio do ano, né? Em novembro está previsto eu viajar para o exterior e passar um ano fora, ou mais tempo, né? Não estava nem certo se eu ia ficar só um ano lá. Então eu disse para ele falou, não, David, a gente vai te treinar, o que você fizer com o treinamento pode ser aqui no Brasil, pode ser fora, né? E com essa visão a gente levou também, e aí nós chegamos nos Estados Unidos, onde fizemos a apresentação aí de programas de rádio. Olha aí, Samuel, onde começou a minha experiência de rádio com Good News Brazil. E tô vendo o case aqui, mas o equalizador ficou com você, Daniel. Você lembra o BSR? Não, você não deixou comigo, não. Não? Eu queria muito. Ficou no Brasil. Eu queria tanto que depois eu comprei um Kenwood, um equalizador Kenwood que tinha também um analisador de espectro. Uhum. Mas aí a gente chegou numa igreja... Kenwood não era para qualquer um não, hein? Kenwood era top, hein? Aí a gente chegou numa igreja batista brasileira, pequenininha lá, tá? Essa era a mesa que a gente usou, e nós trabalhamos aí com essa Tascam, também. Veja que para mim um pulo gigantesco em qualidade, né? Entradas balanceadas, vocês veem aí, né? Subgrupos, até um exagero numa mesa de 8 canais, mas... Eu acho que tinha uma equalização semiparamétrica dos médios, né? Isso, então aí que a gente começou a ver algo um pouco mais flexível, né? Do que a Cistaner e tal que a gente tinha na vida aqui no Brasil. Bom, aí a gente ficamos um tempo lá, voltamos então em 94 e 98, 10 anos exatamente depois de eu ter passado... Já esse slide é você que está gerando, né? Eu vou sair do meu aqui para não ficar me confundindo. Sou eu que estou gerando. Ok. 98, o Vencedores me convidou a participar novamente, exatamente uma década depois, e aqui a gente já vê uma evolução no equipamento, né? Foi a primeira turnê de Vencedores por avião, e a gente viajou pelo Nordeste. Por ser avião, a gente perdia bem menos tempo, né? Olha a mesa maquia aí, ó, 1604. Isso. Uma mesa, um chuchuzinho de mesa, viu? Queria poder ter uma dessas até hoje, como quebra-galho. Aliás, semana retrasada eu usei a irmã menor dela, a 1402, que a minha igreja tá usando, eu vendi para a minha igreja, junto com outro equipamento que daqui a pouco eu comento. Mas eu tô de olho naquele gráfico de 31 bandas da Alesis aí. Isso aí era meu sonho. Cara, mas ele não era não tô aqui para criticar fabricantes, mas ele não era aquelas coisas não. Depois que eu cheguei a ter um desses depois que já existia o Smart, análise de espectro, ele assim era bem quem tinha dedos mais gordos, né?
tinham Não dificuldade só usar isso, de... mas tinha que usar a às lupa vezes, para às vezes a atualizar. frequência que você ajustava aqui, ela estava tipo quase uma oitava abaixo do que você achava que você estava ajustando. Então a precisão dele deixava a desejar. Mas assim, para quem não tinha nada, né? E esse outro embaixo dele, o monitor da DOD também era muito legal. Numa única unidade, esse já tinha mais bandas, né? Além de um compressorzinho simples e um gate, se não me engano. Esse daqui e um paramétrico, o filtro ajustável, vou chamar disso. Né? E olha aqui A embaixo DOD no canto. ainda existe? Essa empresa ainda existe, DOD? Nunca mais ouvi falar. Não, acho que não. Aqui embaixo. Ah, peraí. Avança aí o slide, Choi. Aí eu acho que eu fiz o comentário dos os individuais. A gente tá. Ou deixa comigo aqui. Ok, Show. vai lá com você, porque o próximo slide é a data só. Ok, isso. Aí aparece o DBX, que era o compressor. Ah, o que eu estou falando? Todo nesse case aqui, que era uma ferramenta que eu adaptei, porque como a gente ia viajar de avião, precisava ser compacto e eu não ia ter. Quem falou de hack, né? Esse era um hack, né, à la MacGyver, né, que já vinha todas as conexões montadas dentro dele para poupar tempo, né? E de fato naquela turnê foi uma loucura. Foram 3 semanas, né, 21 dias aí, e a equipe fez 23 apresentações no Nordeste nesse tempo. Então, assim, tempo era essencial. Então, a gente tinha esse compressor, aqui o Alesis, aqui o DOD, agora dá para ver um pouquinho melhor, né? Ele tinha o ajuste de ganho na entrada, um pouco mais de faixa de equalização, dois filtros notch, né? Bem estreitos para tirar a microfonia, né? E um limiter em vez de compressor e o filtro passa altas. Era uma ferramentinha bem flexível para aquela época, né? Hoje em dia a moçada tem compressor por canal, por subgrupo, por saída, né? Naquela época você tinha tipo um canal desse daqui do compressor ia para o baixo, outro canal ia para talvez o bumbo, tá? Não se tinha essas coisas, você tinha que ficar decidindo, eu tenho tal recurso, eu vou usar onde, né? Então, quem é abençoado com a tecnologia digital hoje não sabe o que era no passado. E esse camaradinho aqui era o irmão menor daquele BSR, como ele não cabia no case de mala de ferramenta que eu fiz, então eu peguei esse que só mostrava as frequências, porque eu tinha o Alesis ou então o DOD, né, para fazer a equalização em si. E aí tinha esse par, não sei quem já conheceu esses carinhas aqui. A gente tinha os Nanoverb aí para conseguir jogar um na voz e outro nos instrumentos. E esse camarada Só não podia também. clipar, né, Davi? Não. Vai fazer o quê? Só não podia clipar, senão ele não voltava, né? Disparava e não Não voltava. voltava. E E clipava esse fácil. camarada. Fazer o quê? Naquela época, ter um negocinho desse tamanho assim, e relação custo-benefício, né? Isso aí não era nada caro, né? Comparado com os grandes. E esse módulozinho aqui da Sabine, depois, como sempre, a Behringer clonou, né? Os Shark dela, mas esse daqui era muito legal para insertar em canais que davam microfonia. E ele automaticamente aplicava até 6 filtros naquele canal. Era um negócio bem bacana. E aí, preenchendo as vagas de espaço aqui no meu rack, de mala de ferramenta, aqui passavam todos os cabos de conexão e aqui na direita os cabos de AC, né, mantendo a organização, né, a logística dos cabos separados para minimizar ruídos. Então foi isso aí. Aí vocês veem a caixa de ferramenta, né, a tampa dela, acho que era da Bandeirantes, alguma coisa assim, conseguia soltar a tampa, já servia de apoio. Aqui vocês veem um maço de cabos saindo que já ligava na 1604 VLZ. Então, assim, em questão de 15 minutos, né, a gente conseguia esticar o multicabo, a banda, né, Vencedores sempre participavam, os músicos, então a gente conseguia aí plugar
os músicos plugavam as entradas no palco e a gente montava o resto, as caixas e tal, e isso foi essencial naquela época, naquela turnê que a gente fazia as coisas com bastante pressa. Bom, como o Choi falou no início aqui do nosso encontro, um dos elementos principais aí que mudou em qualidade foram as caixas de som, tá? Então, assim, vamos lá dar uma olhada no que foi a minha evolução em termos de caixas, só para vocês terem uma base. Vocês viram ali, né, o Choi mixando o retorno lá com vencedores. Em 1986 foi a primeira caixa que eu comprei e, assim, foi um marco, novamente, ter esse equipamento com essa qualidade, né? Era importado e como é que acontecia? Foi uma banda evangélica que veio dos States sabendo que aqui no Brasil não havia aquela restrição de importar equipamentos novos. O que eles faziam? Eles traziam equipamento que a banda usava e no final da turnê eles vendiam o equipamento para poder abençoar as igrejas no Brasil. E naquela época, né, tinha 5 anos que eu estava atuando no som. Eu conversei com um rapaz que trabalhava, acho que no Banco de Boston, que nos ajudou. Ele ganhava bem, me emprestou a grana e a gente investiu nessas caixas aí. E o Choi deve lembrar, quando a gente chegava em igrejas pequenas lá na turnê, não cabia muitas vezes nem as caixas de grave de vencedores, que a gente tinha aquelas geladeiras da cores da JBL. A gente levava essas 2 caixinhas, montava lá, aí começava o culto, pessoal, é só isso de caixa que vocês estão usando? É só isso de caixa que a gente está usando. Essas caixas aí realmente eram muito boas. Elas formavam um par, né? Era uma malinha, uma encaixava na outra e era muito prático, muito fácil de transportar. Bom, o Choi estava comigo quando eu comprei. Lá nos Estados Unidos, ele foi visitar a gente. A gente foi lá na loja do Believe It or Not, do Benny, que era Benito Cintioli. Cintioli, exatamente. Desculpa voltar um pouquinho aqui. Claro, Samuel. O Assir, quando esteve conosco, ele contou uma história de caixas Electro-Voices, Daniel. Eram dessas que ele estava falando? Sim, quando eu fui embora para os States, eu deixei as caixas com ele. Por isso que eu achei que eu tinha deixado o equalizador com o Choi, mas aparentemente não foi o caso. Agora eu quero saber, você deixou com quem, hein? Boa pergunta. Como já Comigo fazem, não foi. Como já se vão 40 anos, quase, você vai ter que me desculpar, mas a minha memória não está alcançando esse detalhe, Choi. Você não deixou com o Samuel lá? Não. Não sei, talvez eu tenha levado para os States comigo, mas talvez em fotos futuras eu encontre isso. Ok. Aí eu respondo. Bom, vamos lá. Então, as Fostex, eu falei para vocês, né, que eu estava deixando o equipamento com a minha igreja. Eu operei o som num retiro, quer dizer, numa chácara, né, que a gente faz batismo numa chácara, minha igreja atual. E o kit delas foram essas 2 Fostex e uma mesinha 1402 VLZ. Essas caixas estão funcionando até hoje e dão um belo de um som, tá? Então, isso para dizer que quando você compra equipamento de qualidade e você cuida bem do equipamento, você está tendo um investimento para longo prazo, tá? No caso aí, 93, 30 anos, né? Essa caixa Fostex SPA 32, ela tinha um defeito só, né, David? Queimava fácil o drive de agudo, né? Sim. Mas em função disso, quando eu vendi para a minha igreja, eu vendi com 4 reparos e eu já coloquei um aviso atrás: zerar o volume, desligar e desligar. Então, assim, por enquanto está dando certo. E aí, 1996, a gente conseguiu adquirir as sucessoras, né, das minhas primeiras caixas. As Electro-Voice SX200, já com uma corneta mais direcional, né, os avanços de tecnologia, né, aí de 10 anos. E, cara, o que eu instalei dessas caixas em igrejas por aí, acho que chegaram quase a 20 caixas dessas que a gente instalou. Era uma caixinha muito, muito boa, relação custo-benefício, e já formatada para você conseguir fazer um cluster, né, em Fly, vinha com ferragens, podia comprar as ferragens. Muito bacana o som delas. Só não era bom o sub, que eles diziam ser o sub que eu acompanhava.
por ser um de 12 polegadas. Depois disso fomos... Claro. Uma dúvida aqui. Você falou que essa caixa, essa Fostex, ela ainda está sendo usada até hoje. Sim. Né? Você ainda citou que uma caixa de qualidade bem cuidada é para durar bastante, né? Como é o caso dessas. Como que você compararia o som do alto-falante ou das caixas de som? As caixas acho que não mudou muito, mas o alto-falante em si a gente sabe que mudou bastante. Evoluiu, né? Como que você avaliaria, compararia o som de um alto-falante de uma caixa dessa de 30 anos atrás com uma dos nossos dias? Ok. Bom, eu tenho junto comigo meu amigo Choi, como eu disse, ele estava junto quando eu comprei essas caixas. E ele estava testando elas do lado das Tannoy, não foi isso, Choi? Não, foi. Não, foi a K8. Já era uma caixa mais nova, mais moderna, tá? Da QSC, a K8, que a gente colocou lado a lado com a Tannoy lá no estúdio. Sim, sim, David. Foi a K8. Na Filadélfia. Na Filadélfia. Você tinha pego uma mesa Tascam e acho que era o Astanoy. Só tinha a Genelex ou o Beni não tinha. Eu sei que eu comparei, eu fui para para Filadélfia para comprar a Yamaha NS10, que era a caixa mais utilizada aqui no Brasil para fazer mixagem, né? Monitor de referência, né? E aí o Beni falou: essas caixas são um lixo. Pega essa Tannoy. E aí a gente colocou lado a lado a Tannoy com a NS10 da Yamaha. Gente, era água pro vinho. Isso. Aí ele levou essa Tannoy para casa, ficou um tempo para experimentar antes de comprar e colocou do lado da Fostex. E a Fostex ganhou da NS10 também. Serve de resposta, Samuel. Então, acho que pelo menos isso eu posso garantir. Tá? Assim, tecnologia melhorou, amplificação, né? Hoje em dia, essa vamos chamar assim, é bem claramente uma caixa amplificada, ela não é uma caixa processada, né? A tecnologia evoluiu muito de lá até a K8, que o Chay mencionou, né? Mas, cara, funciona até hoje e olha, vou te contar, assim, recentemente eu estava fazendo esse mesmo ambiente com as K8 e uma mesa Mackie digital. Cara, o som é diferente, mas quer saber? A gente achou, comentando com os músicos da banda que usaram o som mais quente, né, que todo mundo fala do analógico. E assim, lógico, numa 1402 VLZ, eu não tenho nem semiparamétrico, é grave, médio e agudo. Só que os engenheiros daquela época, os caras sabiam as frequências que escolhiam. Eu vou falar uma coisa rápida aqui, sem querer interromper muito o nosso convidado. Domingo passado estava numa igreja, eu não vou falar o nome da igreja, evidentemente, né, que tem um sistema de line array, mas, gente, não se compara o som desse sistema de line array para essas caixas aí que o David acabou de falar. Vou ser sincero para você, o som lá, line array, estava distante, estava bem longe, estava ruim a qualidade do som, agudos, médios e agudos. Então, assim, eu posso dizer para você que os amplificadores tiveram uma evolução muito maior do que as caixas de som, porque todo mundo fala do line array. Line array é legal em termos de cobertura, distância, mas em termos de qualidade em si, não sei não, viu? Evidentemente, claro, você pega um line array da DASA, DAS, ou seja, é um espetáculo, né? Eu fiz um evento lá no Teatro Santander e quem faz toda a parte de som lá é o Gabi, né? E, cara, assim, o som lá é maravilhoso, né? Não tem comparação, né? Também você está falando de um nível altíssimo em termos de grana, né? Dois comentários de Masterclass que eu tive o privilégio de interpretar, né? Um do Merlin Van Veen. O Merlin é um estudioso, dizem que ele é o papa dos subs, né? Mas além de subs, ele estava falando sobre os line array, né? E ele falou, o line array ele é uma solução para quem precisa de distância, mas se você não precisa dessa distância, é um valor extremamente alto e se você pensar em quantos componentes você tem no line array comparado com caixas padrão, vamos chamar assim, né, fontes pontuais, ou de 2 ou 3 vias, a probabilidade de você ter
um defeito, aumenta assim exponencialmente, porque você está com, sei lá, 60 de repente componentes ao invés de 3, 6, né? Então você está multiplicando por 10 pelo menos. Bom, estou de olho aqui na nossa hora, só para avançar aqui com as caixas. Então, depois disso, a gente chegou numa Mackie C300, uma caixa muito gostosa, o som muito legal dela, tá? E essa eu trabalhei com ela de quase 15 anos, né? De 99 a 2012. E Ela é aí, passiva, né? essa é passiva, assim como essa é IV, tá? Eram passivas. E aí, Deixa, finalmente. David, deixa eu ir passando aqui agora para ver, para termos a sua Ok, imagem também. ok. Então, assim, aí tive o privilégio também de interpretar o vice-presidente de vendas da QSC e Richard Zweibel. E ele trouxe uma K8 dessas de amostra para fazer demonstração e tal. Eles tinham acabado de desenvolver isso. Não lembro exatamente o ano. Bom, aqui 2012 foi quando eu adquiri, mas deve ter sido 2010 possivelmente, que comecei a sonhar com ela. E assim que terminou, a gente estava até em outro estado. Ele tinha que viajar para não sei aonde. Eu falei, ô Rich, você não me permite aliviar a sua carga, não? Me empresta essa caixa que depois eu dou um jeito de fazer ela chegar de volta. Aliás, fomos eu e o Aldo Soares que entramos nessa proposta. E aí eu peguei essa caixa e eu trouxe até o estúdio do Choi. Agora sim, aquela experiência que o Choi falou. E nós pegamos a caixa, colocamos lado a lado com as Tannoy dele, e eu falei, Choi, vamos comparar essa caixa, porque assim, eu não conheço qualidade em caixa de PA igual a essa. Aí ele pegou, colocou, tocou umas faixas lá, ele falou, David, sinceramente ela é um pouco inferior à Tannoy. Eu falei, Choi, peraí, mas você deixou no volume de, sei lá, 20%, eu vou usar para PA. Então fechamos todas as portas do estúdio, aumentamos o gás nela, aí ele fez o AB, ele falou, cara, incomparável, não se percebe diferença quase entre as caixas monitoras de estúdio e essas K8. Lógico, vai depender do tamanho do ambiente, tudo, né, a pressão que ela consegue gerar, mas assim, relação custo-benefício e volume, porque naquela... eu tenho uma doblô, né, eu tinha que carregar, né, todo o sistema dentro de uma doblô, mais subs, mais mesas, etc e tal, fantástico. E olha, deixa eu dizer isso, voltando a falar só para fechar aqui a questão de caixas, traduzindo as masterclass, principalmente a do Ken Pooch Van Druten, né, que é o engenheiro de som nas turnês do Iron Maiden e várias outras bandas musicais de primeira linha, ele falou, olha, o que mais evoluiu, e ele saiu de estúdio, tá? Ele começou trabalhando em estúdio, saiu, veio para PA, gostou mais do PA, e ele falou, hoje em dia, as caixas que nós temos de PA, e agora sim estamos falando, como o Choi disse, nas caixas de primeira linha, falou, não tem diferença, são como caixas de estúdio mesmo. Ele falou, assim, uma qualidade, ele falou, ele não é cristão, e ele ainda falou, eu me considero abençoado por Deus em poder trabalhar com equipamento dessa qualidade, né, hoje em dia, porque assim... Monitor de referência. Sim, só que para, sei lá, 15, 20 mil pessoas, né? Então, assim, aliás, um dos últimos eventos que eu vi ele fazendo, por questões de espaço, tiveram que jogar ele atrás do palco numa sala remota, o cara mixando PA, né, de uma área remota. Lembra quando a gente fazia coral atrás das caixas em shopping, né, o Pete? Bem por aí, né? Bem por aí, sem referência nenhuma, senão o fone, né? Mas ele não, ele estava inclusive com caixinhas do próprio Line Array, que ele faz questão de usar, né, a mesma referência para poder equalização, e faz todo sentido, né? E então hoje em dia é possível isso, lógico que falando naquele nível que ele trabalha, né? Mas assim, então as caixas realmente, né, amplificação, processamento evoluiu demais e nos top de linha você consegue ter essa tranquilidade. Ok, bom, caramba, eu tenho muita coisa
que poderia falar ainda, mas vamos deixar para a próxima, né, gente? Que o nosso tempo aqui... Tem uma pergunta aqui, não sei se você quer entrar nesse tema. Vamos lá, se o tempo permitir. Fale um pouco sobre mixagem remota pela internet, do Kleber Caldas. Cara, eu fiz 1 ano e meio disso daí, 18 meses durante a pandemia, porque a igrejinha que eu frequento, a nossa área técnica é assim, um encostado no outro, né? Projeção, som e mais o... Ou seja, eu não caberia lá. Não caberia com o distanciamento, né? Então, assim, eu fiz 1 ano e meio disso, mas, cara, entrar nesse tema agora, não, sem condições, né? Pelo limite do tempo que a gente tem. Vamos deixar para uma próxima, né? E aí já claro, fica também a deixa, né? Que o David vai voltar para falar um pouquinho mais e o próprio Kleber Caldas disse que o David é a voz da linha 4 do metrô aqui de São Paulo, né? É verdade. Davi? Diga. Eu só comenta um pouquinho. A gente falou aqui de evolução das caixas acústicas e tudo mais. Essa evolução versus equalização. Como é que você viu isso? Facilitou, dificultou? Como é que está em relação às caixas que nós vivíamos lá atrás, as que tem hoje versus equalização? Bom, é uma ótima pergunta, Paulo. Não sei se eu te chamo de Pete ou Paulo aqui no podcast. Conheço como Pete há muitos anos, de vez em quando escapa, mas... tranquilo. Primeira coisa, mais ou menos inícios dos anos 2000, eu tive o privilégio, a bênção de trabalhar com alguém numa igreja que importava caixas. E existe lá nos Estados Unidos uma empresa chamada Dunlay, tá? Um irmão na fé, um cara com conhecimento de caixa, ele deve ser assim, um dos caras mais abençoados por Deus na produção de tecnologia de caixa de som atualmente. E ele fez uma coisa correta. Ele falou, para quê? Se eu for produzir uma caixa e vender para alguém, por que é que eu vou vender uma caixa com defeito que precisa ser corrigido por quem compra? Então, com a inteligência, sei lá, a criatividade, a bênção que Deus deu para ele, você tirava a caixa da caixa, tirava a caixa de som da caixa de papelão. Eu fiz isso sozinho, era uma caixa imensa, tá? Essa daqui acho que era SH50, talvez, não me lembro agora, mas, assim, era grande. Para você ter uma ideia, era uma corneta e ela controlava até 300 Hz a dispersão das frequências. Então, era uma corneta respeitosa e todos os drivers entravam nela, tá? Mas ela vinha resolvida. Você plugava no amplificador e escutava, estava pronto o som. Então, essa foi uma experiência única e assim, muito agradável. Tá? Eu lembro até, eu era voluntário na igreja onde a gente instalou isso e o responsável pelo som na época, ele falou, agora eu posso sorrir. Porque assim, não era aquela luta, né, de tentar espremer, tirar leite de pedra. Então, o que eu posso dizer? Lógico que, assim, com o barateamento da tecnologia digital, permitindo que você tenha o processamento on-board, mesmo que a empresa não tenha essa bênção de ter uma caixa flat, conseguir ter esse know-how para produzir. Aliás, só um parênteses, né? Só para mostrar o gabarito desse cara. A empresa dele foi contratada, a Dunlay, ela foi contratada pelo governo americano para produzir subwoofers que conseguem gerar, acho que 170 decibéis, um negócio absurdo assim, para treinar soldados a aguentarem os níveis de pressão sonora que eles vão ser sujeitados na guerra. Tá? Então, pra você ter uma ideia do que o cara entende de fazer. E ele Ou seja, os também... soldados, depois desse treinamento, eles perdiam a audição, todos, né? Aí nem precisa, né? Mas outra, um pouco mais prática, né, de aplicação mais prática, ele, por ser cristão, ele chamou da corneta de Jericó. Tá? E é uma baita corneta do tamanho de uma pessoa. Eles colocam a corneta de um lado, numa extremidade da caixa do campo de futebol americano.
abre o volume, do outro lado você sente a barra da sua calça vibrar com os graves, tá? Então, só para você ter uma ideia do pedigree do camarada, beijo que Deus deu. Mas então, voltando, empresas que não têm essa benção tal, né, tem agora os recursos da equalização para já colocar um board, né? Então, assim, teoricamente, a gente deveria ter menos problemas. Porém, como aprendi com o Merlin Van Veen, toda vez que você faz essa mexida, essa equalização, isso tem um custo. Então não é tão puro, porque você vai ter defasagem de um circuito para outro, em algum momento o filtro vai inverter a polaridade. Então, assim, não é custo zero. Então você está. É como é que chama? Um acordo de compromisso. Ah, eu tenho essa frequência sobrando, tá? Vou aplicar uma equalização, ok. É melhor do que ter a frequência sobrando, mas eu vou ter um custo ao aplicar isso daí, porque de repente, na hora que somar com outra coisa, etc e tal, isso pode produzir alguma coisa que não é assim tão desejável, porém ainda assim menos indesejável que é aquela coisa sobrando que daria microfonia. Então, assim, evoluiu pra caramba, né? Os níveis top, como o da Iron Maiden, por exemplo, que o Ken opera. Aliás, né, essa é outra coisa, né? O Ken, ele diz que ele tem um dos melhores técnicos de sistema do mundo. Então, assim, esse cara, ele é engenheiro de som que mixa. Ele é engenheiro de mixagem. Ele não põe a mão nas caixas, queimou o drive, deu problema, não está cobrindo tal área. Ele senta lá, fica passando o som com a banda. Aliás, eu tive a benção imensa de traduzir a live experience dele pela Audio Seminars. E a gente foi lá e viu os caras fazer a passagem de som da banda. Cara, assim, pensa num negócio de 35 minutos, que você não ouve uma microfonia, é mais uma line check que já tinha sido feito antes da banda entrar, né? Então, assim, né, você fica com o queixo caído. Já tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto, a mesa, se você ter uma ideia, a mesa que ele usa é uma Quantum da Digico, né, é dele, tá? Aliás, eu falei para ele no final, que eu não sabia disso, né, até no final, quando terminou o show do Iron Maiden, eu vi ele desmontando o equipamento. Falei, senhor, nesse nível o cara fazendo isso, aí depois eu vim entender porque é dele, né? Ele vai querer ir porque o custo disso aí é algo em tipo de $500 mil, alguma coisa assim. Mas com esse equipamento, o que acontece? Como que chega nesse nível de qualidade? Ele pega e ele grava todos os ensaios, por tipo 3 semanas, tudo em pista separada. Aí grava os shows em pistas separadas. Se teve algum problema durante o show, alguma coisa que ele não ficou satisfeito, depois ele vai lá, escuta aquela faixa, faz o playback virtual durante um tempo, sem a banda precisar estar no palco, e acerta isso. Então, assim, você junta isso, mais o conhecimento do cara que veio de estúdio, mais a tecnologia das caixas, é óbvio que você vai chegar num nível de qualidade que espanta até mesmo a gente que tem 40 anos aí de estrada no meio de igreja, né? Então, assim, é uma época muito legal para estar vivo, né? Eu já pedi para Deus, se Ele me permitir, me dar mais 20 anos servindo nessa área, enquanto tiver saúde e paciência, né? E paciência é importante, essa longanimidade, ainda vamos comentar sobre isso numa outra oportunidade aí, dos frutos do Espírito e questão de relação interpessoal é muito importante também. Vamos ver as mesas e mesas digitais que hoje, a baixo custo, quase de graça, você consegue fazer essa gravação de multicanal, né, para você começar a explorar essa capacidade de qualidade, você treinar sem a banda ter que estar no palco. Então, assim, coisas muito legais. Recursos estão disponíveis, é só você querer usar e querer aprender a usar, né, Davi? Sem dúvida, você tem que ter essa disposição. Mas, cara, sinceramente, a partir do momento que a gente entende que a gente está servindo a Deus, que isso que nós fazemos não é preencher vaga numa escala, a gente não é mão de obra barata apenas. A gente tem um propósito maior, né? A gente tem uma visão de avançar o reino de Deus. Cara, não fazer, a gente vai prestar contas por isso. É um pecado de omissão. Né? Exatamente. Eu acho que... Oi, pode falar. Seguinte, o nosso tempo já está bem estourado, né? E eu sei que a gente tem muito assunto aí para falar até. Mas eu queria que você deixasse
eu queria que você deixasse hoje uma dica básica. Sabe a primeira página do livro? Tá? Para aqueles que estão começando, né? Dando os primeiros passos. Depois, nas outras vezes, você vai ter a página 2. Vamos avançar bastante aí em questões. Vamos começar com mas a dica básica para quem está começando hoje, o que você diria? Vamos começar com o seguinte conceito, que assim eu aprendi traduzindo 6 workshops do Pat Brown, um cara que não dá tempo de explicar quem é, mas se pesquisar vocês vão descobrir. E o que eu mais ouvi dele, que menos em quantidade é mais em qualidade. Tá? Domingo retrasado, voltando àquela experiência, né, num salão totalmente sem acústica, com as Fostex, caixas de 30 anos atrás, uma mesinha de 6 prés de microfone. A banda o que era? 2 violões, um carrom e um teclado. Tá? E uma voz. Cara, ficou um som maravilhoso. Por quê? Era menos em quantidade, não precisava. Os caras que faziam eram competentes, faziam bem, enquanto que a gente vai em outras igrejas que tem que ter 6 back vocais. Gente, dá licença, 6 back vocais. A última dica, só reforçando isso que o Pat Brown dizia da boca, né, num conceito que eu interpretei de outro grande masterclass, que mixou a banda Rush por anos, que agora fugiu o nome dele, mas ele Brad Maddox. Ele disse o seguinte, e isso é muito importante e reforça totalmente esse conceito. Existem pesquisas que comprovam, Samuel, que a mente humana é incapaz, nosso sistema, né, cérebro, ouvido, é incapaz de focar em mais de 3 sons simultaneamente. Tá? Então, né, 6 back vocais, né, 3 violões mais 2 guitarras, dá licença, gente, menos é mais. Página 1. Pessoal, vocês viram que... Bom, só para vocês terem uma ideia, eu acho que nós tínhamos 8 ou 9 tópicos, né, Davi, para hoje. Eu acho que nós ficamos no primeiro, então, assim, vocês podem perceber que o David realmente, assim, tem muito conteúdo, tem muita experiência, muito conhecimento. E digo por mim, digo pelo Daniel e digo pelo Samuel, nós aprendemos muito, mas muito, muito. Se nós sabemos um pouquinho, nós devemos grande parte ao David, que realmente, assim, é um cara que, além do nível de conhecimento dele, é um cara que tem uma paciência, ele tem uma didática para ensinar, para explicar. E assim, nós três acho que nós somos muito gratos ao David por tudo que nós sabemos hoje. Então, pessoal, fiquem atentos, acompanhem, porque nós devemos ter pelo menos, mas no mínimo, mais uns 8 ou 9 aí, né, Daniel? Com certeza, com certeza. Será um prazer. Você uma vez distribuiu num dos encontros da AES aquele seu pequeno manual com princípios básicos de som. Esse mesmo. E eu vou falar uma coisa para você. Ele está na minha mochila e não está só na minha mochila. Ele é consultado direto. Há pelo menos desde que foi lançado. Eu troco de mochila, mas o livretinho volta para lá. Legal. Vamos ver. A próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te mostrar. Legal, vamos ver se a gente monta um esquema aí de colocar o PDF dele disponível no servidor aí para abençoar esse povo, que o propósito é esse mesmo. Legal. Davi, você você quer deixar alguma rede social, contato, enfim, quer deixar alguma coisa nesse sentido? Olha, eu estou num momento de transição aí, então o Samuel, inclusive, é a minha testemunha. Eu estou traduzindo, Deus me deu uma oportunidade de traduzir programas de rádio aí, eu estou fazendo mais ou menos, dependendo do dia, eu processo 10 mil palavras. Então, cabeça não sobra depois disso. Então para não dar vontade e o pessoal me procurar e eu não dar conta de atender, eu, por enquanto, vou me retrair até Deus definir essa direção em que a gente está caminhando. E, assim, tem uma coisa. Eu comecei, já estamos super estourados, mas só para fechar essa ideia. Eu comecei e senti responsável e desenvolvi isso que Deus me deu, porque quando eu comecei,
como bilíngue, né, como falando inglês desde o berço, eu tinha acesso a informações que no Brasil não existia. Então eu sentia responsável por isso e para transmitir essas coisas. Hoje em dia, com a internet, com o Google Tradutor, com essas coisas todas, eu estou vendo que esse capítulo da minha vida eu quero continuar servindo, mas de repente existem outros que vieram depois de mim, mas que têm acesso, tiveram desde o início acesso até a informações mais modernas, mais atualizadas, né, tal, não que não se possa esquecer dos fundamentos, como a gente comentou com o Samuel no início, mas assim, tem gente muito boa por aí, você pode pegar referências, né, que assim, o David não é tão essencial mais hoje quanto já fui nessa área, né? Então, assim, de novo, estamos sensíveis à vontade de Deus, como eu sempre digo, se for de Deus, rola. Então, assim, nesse momento Mais um da trovão minha aí, vida, hein? nesse capítulo, eu tô mais dedicado a abençoar os irmãos no Brasil com esse material de primeira da Igreja Moody e da Johnny Erickson, para quem conhece aquela cadeirante, né, que teve aquele acidente terrível na juventude dela, e diariamente eu passo traduzindo programas desse pessoal aí. Samuel, da Johnny Querem não ouvir? temos... Acessa o site da Transmundial, rtmbrasil.org.br, que vocês vão ouvir lá. Eu A vou fazer Johnny uma já se tem quiser, pro David. Samuel. Oi, Chay. Fazer uma surpresinha para você. Opa. Tá lembrado? Olha aí, ó, vamos ver se... Opa, olha aí, ó. Ah, tô sem áudio, tá sem áudio aqui. É coisa de técnico de som. Mas, tá certo. pessoal, se quiser continuar com o David Distler, fica ligado aqui no Conexão AV, porque como a gente acabou de conversar aqui, a gente vai ter pelo menos uns 8 ou 9 programas, né, David? Então, assim, conteúdo tem bastante. É um cara que tem muito conteúdo, é um cara que tem muita experiência, e concordo com o David. Eu acho que tem muitas referências novas, mas nós não podemos esquecer de quem nos ajudou a chegar até aqui. E o David realmente é um cara que, se hoje no Brasil nós estamos nesse nível de áudio, principalmente no meio cristão, dentro das igrejas, o David, ele se não o grande responsável, ele é um dos grandes responsáveis por a gente estar onde nós estamos hoje. David, a gente só tem a agradecer a você, obrigado, tá? Por tudo que você fez nas nossas vidas, por tudo que você fez e o que a gente nem conhece. Então, pessoal, acompanhe a gente por aqui, que com certeza em breve David Distler estará novamente com a gente aqui. David, muito obrigado, cara. Obrigado por esse tempo, por compartilhar tudo aí com a gente aí. Eu tenho o privilégio de ter o David como um grande amigo meu, hein? Privilégio, viu, 40 anos, hein? 40 meu anos amigo. quase. Vamos lá, vamos chegar lá, se Deus quiser. Um abraço aí, online, virtual, para todo mundo aí. E é um prazerzão. Até em breve, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Legal, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.